Turma, muito bom dia de novo. Galerinha, na finalzinho da nossa aula anterior, parece que cortou o final, onde eu estava comentando sobre a questão número 5 da UFRJ, que a gente tinha falado quanto que era o volume total? 400. Tinha ali, e aqui metade da altura, né? Isso aqui é H. Isso aqui é H sub 2. E aí, a gente pegou e chegou à conclusão seguinte. A taça cheia, 400 ml, mas se ela tivesse só com líquido até metade da altura, ela tinha só 50 ml. Você entendeu por que algumas taças de champanhe são no formato de tulipa? São cônicas. Esperar o carro de som passar. Bom, vou fazer a 6 e a 8 que ainda falta. E aí, o que eu quero chegar à conclusão? Que numa figura que é simétrica de cima até embaixo, exemplo, cubo, paralelepípedo, todos os prismas, o cilindro. Se você está na metade da altura, você tem metade do volume. Se você está em 1/3 da altura, você tem 1/3 do volume. É proporcional. Mas aqui, ó, não. Porque a figura, ela não é proporcional de cima até embaixo. Então, num cone, estar na metade da altura não implica que você está na metade do volume. Tá bom? Essa relação aqui, ela é fixa. Ela é de 1/8. Se você quiser guardar isso, que eu sei que tem aluno que gosta de decorar, metade da altura em um cone é 1/8 do volume. Tá bom? Então, era isso que eu queria ter falado, mas aí a aula pegou e o Zoom, sem educação, pegou e cortou a gente no finalzinho. Beleza? Então, seguindo a nossa continuação, o Israel tinha pedido aí, não sei se era Israel ou se era o Matheus, que ainda faltava a 6 e a 8. Então, bora lá. Questãozinha número 6. Questão número 6, ele fala aí, na Universidade Federal do Amazonas, ele vira pra gente e fala assim, ó, a geratriz de um cone mede 10. Então tá bom. Geratriz de um cone mede 10 centímetros. E sua área total é 75 pi. A área total, 75 pi centímetros quadrados. Então, o raio da base é igual a... Turma, o cara quer o raio. Então, tá bom. Vem comigo? Tem fórmula para a área total de um cone? Tem, professor? A área total do cone é πr que multiplica G mais R, que é a área lateral mais a área da base. Não tem duas áreas da base aqui, não. Eu preciso do raio e da geratriz para achar a área total. Ele me deu a área total, falou que é 75 pi, me deu a geratriz e quero o raio. Ó. Turma, e aí o exercício vira pra gente e coloca lá assim, ó. Então o raio da base é... E aí você tem que trabalhar. Pensa comigo. Esse pi que está multiplicando vai passar para cá dividindo e vai cortar com esse.
Professor, então esse negócio aqui vai dar uma equação. Vai. Porque, ó, fazendo o chuveirinho, R vezes 10, R vezes R. Pronto. Melhorando, R ao quadrado, mais 10R. Passo 75 para cá, subtraindo. Tudo isso igual a 0. O senhor vai cair na equação do segundo grau. Bora usar a Bhaskara. Pega o valor do B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o valor do C. Nosso delta é 10 ao quadrado, que dá 100. Menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 75. 300. 300 mais 100. 400. Opa, bom demais. Tem raiz quadrada exata. Então, vou calcular o R usando a fórmula de Bhaskara. Menos B, troco o sinal do B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o valor do A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Eu tenho duas possibilidades para o raio. R' e R duas linhas. R', menos 10 mais 20, dá 10. Dividido por 2, dá 5. Unidade de medida, centímetro. Menos 10 menos 20, menos 30. Dividido por 2, menos 15. Essa opção aqui, eu não posso admitir. Porque não tem como um raio ser negativo. Então, professor, o raio só poderia ser 5. Professor, gabarito que mostra isso, letra B, beijo. Prontinho, questão número 6. Ok? Foi o Matheus mesmo. Matheus, ficou alguma dúvida na 6? Estou tranquilo? Tira um print dela aí que nós vamos na número 8. Printa aí a questão e bora na número 8. Questãozinha número 8. Questão número 8. Ele vira para a gente também, Universidade Federal do Amazonas, um tanque cônico tem 4 metros de profundidade. Então, quer dizer que isso é a sua altura. 4 metros. E o seu topo circular tem 6 metros de diâmetro. Se o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então, o volume máximo em litros que esse tanque pode conter e ele pediu para usar o π como 3,14. Turma, aqui foi de graça, né? Se ele está dando a profundidade, que é a altura, falando que 6 metros é o diâmetro, então o raio é 3. Então, o volume máximo é em litros. Ó, volume 1/3 do π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Posso cortar 3 aqui de cima com esse 3 aqui de baixo. Então, o volume ficou sendo 3,14 vezes 3 vezes 4. Isso daqui vai dar, vamos aqui pedir ajuda para a calculadora, 12 vezes 3,14, 37,68. Só que aqui agora tem que tomar cuidado.
Porque a unidade de medida é metro cúbico. Olha aqui, metro, metro cúbico. O exercício pediu em litros. O aluno precisava simplesmente fazer essa relação. Ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, professor, só pegar o 37,68 metros cúbicos e multiplicar por 1000. É só andar com a vírgula 3 casas para a direita que acabou o problema. 37.680 litros. Isso daqui é o gabarito letra E de escola. Se o aluno não passasse para litro, não fechava o gabarito. Beleza? Matheus, fechou as dúvidas aí? Professor, explica 13. Vamos lá, Sandra. Questãozinha number 13. Olha aí o que ele propõe para gente. Ah, turma, essa questão aqui o pessoal do CPD me avisou. Essa questão, o pessoal do CPD trocou. Tem um erro nela. O gabarito letra D tem que ir para a letra E e o da letra E para a letra D. Na hora que eles foram configurar a questão, infelizmente os gabaritos trocou aí. Então, por isso que está dando esse pepino. Porque o que acontece aí nessa questão é o seguinte. Ele está dizendo para a gente que a figura aí abaixo mostra, né, um reservatório que tem um formato de cone circular que está invertido, que estava vazio e começa a ser cheio de água por uma torneira com vazão constante. E aí, considerando a função que associa o tempo, a partir do instante que a torneira é aberta e a altura do líquido, qual dos gráficos melhor expressa a relação entre o tempo e a altura? Turma, você tem um tanque de formato cônico invertido. Tá aqui. Um tanque de formato cônico invertido. E você quer relacionar o tempo com a altura do líquido. Então, o que está rolando? Você tem... Deixa eu tirar aqui, isso. Você tem aqui o tanque vazio e a água vai cair aqui dentro, ó. No início, você tem que concordar comigo que pelo fato do espaço ser pequeno, o nível de água vai subir muito rápido. Então vai acontecer isso daqui, ó. Num pequeno espaço de tempo, a água vai subir muito rápido. Só que aí, a hora que vai chegando nessa parte aqui, ó, vai ficando maior o espaço a ser preenchido pela água. Então, começa a demorar mais para a água subir um pouquinho que seja. Então, ó, subiu muito rápido a altura e aí depois vai subindo mais devagarzinho e demorando mais. Durante o primeiro momento, sobe muito rápido, ó, sobe muito mais rápido do que o tempo. À medida que vai chegando na parte final aqui do cone, vai gastar mais tempo para subir uma quantidade pequenininha que seja. Então, o gabarito correto aí é a letra D,
mas tem que trocar o gráfico. Então, se fosse para poder falar de maneira correta, o gabarito aí do jeitinho que está a lista de vocês é a letra E. Porque foi trocado a letra D com a letra E. Beleza? Sândila. Era só essa a dúvida, Sândila? Maravilha. Israel falando, professor, faz a 12. Vixe, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí não dá tempo não, Matheus. Mas bora na 12 aí. Cadê o número 12? Do Enem. Beleza. Vamos lá então. Tiraram o print aí? Tirei o print. Bora apagar aqui a número 8. Vou fazer a número 12. Questãozinha número 12. Ele vira pra gente e fala isso aqui, ó. Tem um cone sinalizador de trânsito no formato de cone circular reto e esse sinalizador precisa ser revestido externamente por um adesivo fluorescente, que é essa faixinha aqui, ó. Desde sua base, que é a base do cone, até metade da sua altura. Então ele quer pegar e quer pregar o adesivo daqui até metade da altura. Beleza. Para sinalização noturna, porque o cone é preto, o povo não enxerga, tem que ter algo para destacar ele. O responsável pela colocação desse adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que torne esse adesivo correspondente exatamente à parte da superfície lateral que deve ser revestida. Qual deverá ser o formato do adesivo? Então presta atenção. Olha aqui. Isso daqui, ó, é a lateral de um cone. Eu não posso esquecer que o cone, a sua lateral, não é um triângulo. É um setor circular. A lateral do cone é um setor circular. Se eu vou pegar e vou cortar ele na metade da altura, ó, o conezinho nosso estava fechado. Eu vou cortar ele na metade da altura. O erro do aluno é pensar que esse corte vai ser reto. Não é. Esse corte, ele não é reto. Esse corte, ele é assim, ó. Você tem a lateral do cone, que é um setor circular. Isso. Tá aqui. E aí você vai cortar ele na metade da altura. Esse corte, ele não é reto. Ele fica assim, ó, turma. O corte também obedece ao formato do setor circular. Então, quando você corta e tira essa parte de cima, você tem essa figura aqui, ó, que é, digamos assim, uma coroa de um setor, tá bom? Então, cuidado, porque teve muito aluno que pensou num corte reto assim, ó, e não é. Teve aluno que pensou no trapézio, não é. Trapézio é quando eu tenho isso aqui, ó. Olha a diferença. Tem aqui um cone. E aí eu pego e corto ele na metade da altura dele. Cortei.
Beleza? Vou ficar só com a parte de baixo. Ótimo. É um tronco de cone. Professor, e aí? Se eu cortar um tronco de cone meridianamente, de cima para baixo, aí sim eu tenho a figura de um trapézio, ó. Olha só. A secção meridiana de um tronco de cone, a secção meridiana é um trapézio. Por que que essa parte aqui, ó, não é um corte reto? Porque essa figura aqui de cima é um círculo. E essa de baixo também é um círculo. Se essa aba inferior aqui, ó, é representada pelo círculo da base, aqui em cima, no círculo dessa base superior, também eu tenho que ter uma aba circular. Não pode ser reta, porque é um círculo em cima e um círculo embaixo. Cuidado, então, turma, com o que a gente chama de obviedade. Ah, professora, a questão foi muito óbvia. Cuidado, porque o Enem, ele tem essa pegada de tentar tirar você dessas obviedades. Tá bom? Professor, e se o cone for invertido, como ficaria o gráfico? Se fosse, Moisés, o contrário, se ele fosse assim, ó, o tanque está em pé, desse jeito aqui, ó. E aí eu começo a derramar líquido aqui dentro. E eu quero relacionar tempo com altura. Tempo com altura. Você concorda comigo que a parte de baixo é muito espaço para ser preenchido? Então eu vou demorar mais para subir pouca coisa com a altura. Então olha aqui, eu vou demorar mais para subir pouca coisa com a altura. Só que aí, ó, vai demorar para encher. Como que eu falo demorar para encher? Vai gastar muito tempo para a altura subir só um pouquinho. Só que aí, à medida que ele vai enchendo, eu vou demorando menos tempo para encher. Por isso faz aquele barulhinho, ó. Beleza? Então o gráfico ficaria assim. Se ele está em pé. Se ele está invertido, é o contrário. Lembra do peixe. O negócio fica parecendo um peixe, ó. Fica parecendo um peixinho. Fica assim, ó. O gráfico aqui fica parecendo esse peixe. De vermelho, em pé. De azul, invertido. Beleza? Em pé, invertido. Ficou claro agora a ideia, Moisés? Foi Moisés, né? Joia. Professor, se puder, faz a 16. Vamos lá, então. Posso apagar aqui? Questãozinha 16. Olha lá.
Questão 16. Boa. Essa daí, turma, não teve como fugir, não. Essa daí, realmente, ela tem que usar a ideia da formulazinha do tronco. PUC de São Paulo, o Calvin, por natureza, ele é um menino maldoso, arteiro. E a tirinha que mostra aí abaixo mostra uma engenhoca que ele construiu para poder perturbar o sossego do seu pai. Ele espera que, ao ser aberta a porta, a água existente no balde escorra pela canaleta e molhe o pai dele. Sabe-se que o balde tem o formato de um tronco de cone. Então, vamos lá. Ó, tronco de cone com essas informações. 16 centímetros de altura. Então, eu vou chamar aqui, ó, de K igual a 16 centímetros, a altura do tronco. E raios das bases de medidas 11 e 8. Ó, o R1, que é a base maior, 11. O R, que é a base menor, 8. Perfeito. E a água no seu interior ocupa 2/3 da sua capacidade. A água ocupa 2/3 da capacidade. Assim sendo, quantos litros de água Calvin pretende jogar no seu pai e considere a aproximação do π igual a 3 para poder ajudar a gente nas continhas. Turma, nós vamos ter uma aula todinha voltada para falar dos troncos. Então, por enquanto, acredite em mim, o tronco de cone é quando nós pegamos um cone e cortamos ele. Fazemos uma secção transversal. Peguei um cone e cortei ele. Isso daqui é uma secção transversal. Tirei a parte de cima. Tá aí, ó. O que sobra é o chamado tronco de cone. A altura é a distância entre as bases, que o exercício falou que é 16. O raio maior, 11. O raio menor, 8. E a água está aí dentro, ocupando 2/3 da capacidade desse balde. Professor, tem fórmula? Tem. Fórmula do volume do tronco, que é a fórmula que eu vou pegar e vou mostrar para vocês como que a gente chega nela, tá? É 1/3 da altura do tronco que multiplica base maior mais a raiz quadrada das bases, do produto das bases, ou a média geométrica das bases, mais a base menor. Então, ó, Bzão, base maior. Bzinho, base menor. E K, a altura do tronco. Esses são os elementos que nós usamos para poder chegar na fórmula. Pessoal, e aí? O aí, o exercício só queria que você soubesse a fórmula. Se você soubesse a fórmula, matava tudo. Olha aqui. K, 16/3. Área da base maior. Base maior? Π, que o exercício mandou usar 3, vezes o raio ao quadrado, mais raiz quadrada
da área da base maior vezes a área da base menor, que é π vezes o raiozinho menor ao quadrado, mais a área da base menor. A área da base, como é um círculo, π vezes raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Então, organizando aqui, 16 terços, 11 elevado ao quadrado, 121. 121 vezes 3, 363. Mais, olha aqui, quem tem expoente igual ao índice sai da raiz. Então, o 11 vai sair, o 8 também vai sair, 3 vezes 3, 9. Também sai da raiz. Saiu todo mundo de dentro da raiz. 8 elevado ao quadrado, 64. 64 vezes 3, 192. Então, agora, somando todos esses valores, isso daqui vai dar 11 vezes 8 vezes 3, dá 264, mais 363, mais 192. Dá 819. 819 é divisível por 3. Professor, então, divide por 3. Ó, vai dar 273, que multiplicado por 16, dá 4.368 unidades de medida, centímetros cúbicos. Agora é a hora. Porque olha aqui, a pergunta do exercício é, assim sendo, quantos litros de água o Calvin quer derramar no pai dele? Então, presta atenção. Isso daqui é o total da capacidade. Mas de água só tem 2 terços disso daqui. Então, olha só. Quantidade de água é 2 terços de 4,368. Então, vamos pegar aqui e vamos usar a calculadora para ajudar a gente a andar mais rápido. Quantidade de água que tem lá dentro é 4,368 vezes 2 dividido por 3. 4,368 vezes 2 dividido por 3. 2.912. E aí, turma, presta atenção. 2.912 centímetros cúbicos. Turma, 2.912 centímetros cúbicos, o aluno precisava lembrar. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Isso daqui é a mesma coisa de falar 2.912 ml. Se eu quero passar para litro, eu preciso dividir isso daqui por 1.000. Que dá 2,912 litros. Então, o gabarito que mostra isso daí é exatamente a letra B de bola. Quase 3 litros de água que o Calvin vai jogar aí no pai dele. Beleza? Essa questão, turma, infelizmente, não dava para sair se não usasse a fórmula do tronco. Aqui não tinha jeito, não. Beleza? Então, deixa eu sair da frente. Tira aí o print aí da telinha. Maravilha. Turma, então, não vai dar tempo. Tem mais alguma? 17. Será que dá tempo da gente fazer ela antes de acabar a aula? Vamos lá. Turma, vamos tentar fazer aqui a 17 antes de cair a nossa aula. Se cair, aí a gente volta só segunda-feira que vem. Nossa briga vai ser com a parte aí de esfera.
Bora trabalhar aí a 17. Aliás, segunda-feira que vem, nós vamos falar de esfera. Olha só. Questãozinha número 17, da Universidade lá de Fortaleza, no Ceará. Ele diz pra gente que o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras tecnologias sociais, né, para as áreas de pouca chuva, né, principalmente aí região Nordeste e Agreste, foi regulamentado e reconhecido pelo governo federal essa tecnologia social, principalmente para quem convive no semiárido. Ele fala aí o número da lei, a data, 25 de maio, blá, 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 o diário, o Ceará detém o maior número de cisternas do semiárido, onde, somente no mês de abril, foram entregues 7.900 pequenos reservatórios para famílias da zona rural. Suponha que esses reservatórios tenham o formato da figura que está aí abaixo, com as suas respectivas medidas. A capacidade, então, desse reservatório em litros é aproximadamente quanto? E é para usar o π valendo 3. Quando você olha na figurinha, o raio do cilindro é o mesmo do raio do formato cônico. Metade do diâmetro aí, ó. A altura do cilindro, que eu vou chamar de H-sil, a altura do cilindro é 2 e a altura do cone é 1 metro só. Porque ele falou que tudo é 3, o cilindro é 2, sobrou 1 para o cone. Professor, então o volume do reservatório é o volume do cilindro mais a parte cônica. Epa, você não. Volume do cone. Que está em cima dele aí. Parte do cilindro. Π, raio ao quadrado, vezes a altura. Parte do cone. 1/3 do π, raio ao quadrado, vezes a altura. O cara foi bonzinho demais, porque olha aqui. Corto 3 com 3. Turma. 3, 2 ao quadrado, 4, vezes 2. 1, 2 ao quadrado, 4, vezes 1. Acabou o exercício. Professor, 4, oi. a altura do cone não é 3? Não, o Não, tem que tirar o 2, né? Tá certo. Isso, o reservatório todo é que tem 3 metros de altura. Eu tenho que tirar a parte do cilindro embaixo. E aí, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. O reservatório todo, 28 metro cúbico.